Túlio. Senhor Jesus, queridos benfeitores da vida maior, aqui estamos reunidos em Teu nome, neste santuário, essa casa que acaba de completar 92 anos de existência material, para darmos prosseguimento às nossas tarefas de esclarecimento, de orientação, de ilustração acerca destes múltiplos temas que a doutrina aborda. Na verdade, aborda todas as áreas do conhecimento humano, lançando-nos luzes a fim de robustecer a nossa fé e preparar a nossa caminhada de uma forma diferenciada. Te agradecemos profundamente, Senhor, e aos Espíritos superiores a oportunidade de mais essa noite. Em Teu nome e em nome desses amigos espirituais, os verdadeiros responsáveis pelos nossos encontros, abrimos a palestra doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Há uma pergunta que normalmente nós fazemos, ou escutamos, ou nos fazem, né? E ela é muito do nosso dia a dia, uma temática relacionada ao nosso dia a dia, encarada como um problema do nosso dia a dia, mas que merece naturalmente uma série de esclarecimentos, um desdobramento. A grande pergunta é: por que adoecemos? E por que nos perguntamos? Ora, porque é natural, porque a doença é algo impossibilitante, porque a doença é algo limitante, porque a doença é desagradável, porque a doença interfere nos nossos relacionamentos, enfim, por uma série de motivos. A doença é algo extenuante, não só no sentido físico das energias, economicamente considerado, a doença é um problema. E perguntamos, né, por que adoecemos? E por que perguntamos por que adoecemos? Porque a pergunta, na verdade, ela é dirigida à espiritualidade superior, ou como poderíamos dizer assim, perguntamos normalmente a Deus, mas mais no sentido da cobrança, mais no sentido da exigência de uma resposta, que naturalmente não virá de uma forma clássica, tradicional, a partir de uma trombeta que se abra nos céus, a partir de um livro que cai aberto, de uma página que surja, através da inscrição em uma parede. É uma resposta que nós deveremos procurar absorver a partir dos conhecimentos que venhamos a amealhar no nosso trato, né, no dia a dia, com a doutrina que abraçamos, que tomamos para nós como sendo o caminho condutor para a felicidade, para a harmonia, enfim, para todas aquelas situações ideais, né, de vida. Em função disso, qual a visão que a humanidade tinha da doença? Porque como era vista, como os nossos antepassados, como nós no passado víamos a doença? Ora, os pesquisadores, os antropólogos, os arqueólogos, a partir das suas pesquisas, das suas constatações, das escavações, das análises realizadas em sepultamentos, em marcações em paredes, principalmente as inscrições rupestres, né? E no resto, nos poucos fragmentos de informação mais concreta que sobraram, vamos dizer assim, no trato dos milênios, né? Concluíram que a visão da doença, ou que a doença era associada no passado à questão espiritual, à presença do sobrenatural, à interferência do sobrenatural em nossas vidas. Isso não é algo que nos escape ao conhecimento, à percepção, como nós falávamos, e basta uma pequena recordação imediata, quando nós víamos ou vemos as figuras, as inscrições nas grutas, né, principalmente em Lascaux, na França, enfim, que é uma das mais representativas, mas que estão em todas as partes do mundo, nós vemos que os nossos ancestrais, e falamos de ancestrais de 40, 50, 60, 80 mil anos atrás, ao pintar estas figuras, né, a maioria delas de veados, de bisontes, de animais que seriam caçados ou deveriam ser caçados, uma vez que o sustento, né, dos nossos ancestrais se fazia
fundamentalmente a partir da caça, né, nós constatamos o quê? Que todas essas figuras, ou a maioria dessas figuras, foram pintadas com setas, né, com flechas, representando flechas ou objetos que teriam sido lançados e atingido esses animais de forma a proporcionar-lhes, né, a morte. E daí o seu aproveitamento. Ora, isso é claramente um indicativo da ideia do sobrenatural interagindo, né, na concretização de um objetivo. Se o sobrenatural, as forças que nós poderíamos chamar de forças do fogo ou dos ventos, seja lá o que for, como eles viam no passado, poderiam matar um animal, fica claro que a crença em torno desse poder também estaria associada ao adoecer dos homens. Então, essa ideia de interferência sobrenatural, ela perdurou por muito tempo, ela foi muito ativa, ela foi incessante, a tal ponto que todos nós também conhecemos as inúmeras práticas desenvolvidas por todas as religiões ou por todas as civilizações, no sentido, utilizando naturalmente uma terminologia bastante ampla, de uma pagelância, de uma feitiçaria, de rituais que visavam afastar essas forças invisíveis e, por consequência, afastariam as doenças. Por sinal, era essa manifestação praticamente clara e permanentemente presente em todos os povos primitivos, com relação a vários acontecimentos do dia a dia ou que influenciariam em suas vidas. Claro que deslocado da ótica da doença, só para trazer mais um subsídio, muitos devem ter escutado já, por exemplo, a imagem ou a idealização que os chineses antigos faziam dos eclipses. Naturalmente, o eclipse era um acontecimento, principalmente o eclipse total do Sol, né, o que gera a escuridão, era algo que trazia temor, profundo temor de que o mundo acabasse, de que as pragas pudessem se espalhar. E dentro da visão dos antigos chineses, por exemplo, uma das práticas de contornar esta situação, quando ocorria o eclipse total, era que todos se reuniam nas praças, né, de forma pública e começavam a gritar e começavam a fazer barulho até a exaustão. E eles concluíam que, fazendo bastante barulho, efetivamente o grande dragão, ou o grande ser sobrenatural, afastava-se do Sol por medo, e eles conseguiam, efetivamente, logravam obter êxito, até porque um eclipse total do Sol tem uma duração, né, de poucos minutos, 15, 20, 30 minutos no máximo. Então, era sempre a mesma forma de visualização. O que se não compreendia era associado imediatamente ao sobrenatural, como no caso das próprias doenças. Esse pensamento foi proeminente praticamente durante alguns milênios, até chegarmos em Hipócrates, né? Hipócrates já altera substancialmente essa ideia da doença associada ao sobrenatural. Por quê? Porque naquela época, nesse momento histórico, já se tinha algumas concepções diferenciadas com relação ao próprio planeta. Era muito comum já, bastante difundida a ideia de que tudo na vida, tudo no universo, tudo no mundo, tudo no planeta Terra, por consequência, seria formado por 4 elementos fundamentais: a terra, o ar, o fogo e a água. Então, esses eram os elementos constitutivos de todo o universo. Hipócrates, neste momento histórico, e naturalmente junto com outros pensadores, associavam esses 4 elementos a elementos, aos chamados humores, que fariam parte do indivíduo, que seriam essas expressões, entre aspas, líquidas, que seriam constituintes do indivíduo, do homem. O sangue, né, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Então dizia Hipócrates, né, baseado nessa estruturação de sua época, que quando havia uma desordem, quando ocorria um desequilíbrio nestes humores, nesses líquidos, correspondente a esses 4 elementos formadores da Terra e do universo em geral, o homem adoecia. E dizia ele, se estivessem em harmonia, não teríamos a doença. Desarmonizados,
teríamos a doença. E é claro que isso, de uma certa forma, foi o grande implantador de técnicas milenares, né, de alívio desses líquidos do corpo, inclusive, principalmente, através das famosas sangrias, né, largamente utilizadas da Grécia Antiga, fartamente utilizadas durante o Império Romano, que praticamente dominou o mundo inteiro, e que perduraram até tranquilamente o século XIX, né? A retirada de líquidos, em especial o sangue, que sempre foi associado como sendo naturalmente o grande condutor, né, de todas essas energias, aquele que transporta o bom e o ruim, e concluía-se, né, que realmente a purgação do próprio sangue aliviava não apenas a chamada pressão, né, mas permitia que uma série de outras enfermidades pudessem ser extravasadas a partir deste processo. Essa ideia perdurou por um grande período de tempo. Podemos dizer que até o século XVIII, aproximadamente, nós tivemos mais ou menos o comando destas ideias, quando se procurava explicar, afinal de contas, o porquê adoecemos, qual o motivo das doenças. É claro que ao falarmos aqui de doenças, nós não falamos daquelas provenientes de acidentes, que naturalmente eram compreensíveis desde as épocas mais remotas. Então, o ancestral que subisse uma árvore e caísse, nós não falaríamos em uma doença, nós falaríamos em uma situação natural, né, proveniente de uma atitude. Um animal que abocanhasse, que matasse, que ferisse, no caso, né, em profundidade alguém, também haveria uma justificação. A grande preocupação do homem sempre foi aquilo que ele não conseguia decodificar a causa, a reação de algo sem uma causa definida, desconhecida, e muitas vezes absolutamente intenso na sua manifestação, quando que externamente não se constatava nada que pudesse levar à conclusão de ser a causa original daquela situação. Então essa questão da doença perdura praticamente até a época moderna. Qual o grande diferencial? Na época moderna, nós começamos a ter a chamada flexibilização religiosa. Todos devemos nos recordar de que dentro dos postulados da Igreja Católica, do catolicismo tradicional, e eu falo do catolicismo antigo, medieval, bizantino, né? Nós tínhamos uma rigorosíssima proibição de exploração do corpo humano. Na verdade, a medicina ela se baseava praticamente num processo de adivinhação. A Igreja, a religião não permitia as autópsias. O corpo era considerado absolutamente sagrado, não poderia ser explorado, não poderia ser aberto, não poderia ser pesquisado. E nós vemos na vasta literatura a respeito, inclusive, uma série de práticas criminosas, naturalmente, porque eram contrárias não apenas aos cânones tradicionais da Igreja, mas a própria codificação penal daquela época, que era intrinsecamente ligada às ideias religiosas. Nós vemos uma série de atos criminosos de roubo, né, de furto de cadáveres dos cemitérios, né, apropriação de cadáveres abandonados para a realização destas práticas, que inclusive eram confundidas com as práticas de bruxaria, né? Por quê? Porque a utilização de restos humanos sempre esteve associada à bruxaria, à necromancia, a essas práticas bastante estranhas, mas que dominaram, vamos dizer assim, as casas antigas, os castelos, os laboratórios dos primitivos químicos, que eram os alquimistas, né? Que são os avós, né? Os antepassados dos nossos químicos e dos nossos físicos. Então, esse roubo de corpos era a oportunidade que eles tinham de tentar desvendar um pouco da nascente, não só da vida, né, no sentido amplo, mas também tentar detectar a causa das doenças.
Pessoas privilegiadas, como Leonardo da Vinci, naturalmente tinham acesso autorizado, escondido, né, paralelamente ao sistema religioso, legal, na verdade autorizado pelo sistema religioso, porque tem interesse do próprio Papa e, vamos dizer assim, da sua corte, né? Então, Leonardo da Vinci era um dos poucos, dos raros privilegiados com esses corpos, né, que lhes permitiu, né, corpos que lhes permitiu uma análise assim meticulosa e que hoje nós vemos compilado, né, nos seus códices, na sua herança cultural, na Biblioteca do Vaticano e em outros locais do mundo, os primeiros e complexos estudos anatômicos. E mesmo assim, Leonardo ainda titubeava muito na chamada tentativa de localização, naturalmente, da alma, né, que era uma de suas buscas, embora não sendo a principal, mas principalmente na questão da detecção das doenças. Mas foi o grande incentivador, foi o grande pulo que permitiu uma mudança bastante radical da chamada ciência convencional. Nesse período, e eu trouxe aqui uma pequena citação, um dos médicos que trabalhou bastante com autópsias, que teve acesso, trouxe uma teoria muito interessante sobre a doença, a nível de conceito de doença. E eu vou ler para não perder a profundidade. Vejam que interessante, nós falamos de alguém do século XVIII ou XVII, se não me falha a memória. O nome dele era George Ernest Stahl. Dizia ele: doença é fruto da alma, que irritada não dirige os processos vitais com a desejável justeza. Veja que interessante. É fruto da alma que irritada não dirige os processos vitais com a desejável justeza. E complementa: seria, segundo ele, um mau comportamento da alma, de modo que as drogas não seriam de ajuda e os males do corpo haveriam de ser combatidos mediante prévia cura da alma. Veja que pensamento interessantíssimo. Naturalmente, fruto de uma série de, vamos dizer assim, de resistências, né? De reações contrárias. Mas trazendo esse pensamento hoje para a luz que o Espiritismo nos apresenta, nós encontramos profunda similitude em alguns conceitos, na fundamentação de vários processos da enfermidade do corpo físico, que advém naturalmente da alma, em profundidade da alma, que tem a sua nascente na alma. Ela, traduzindo, né, espelhando os seus problemas, as suas imperfeições, os seus karmas, né, vamos chamar assim, no corpo físico, a partir do processo reencarnatório. Quando ele fala fruto da alma que é irritada, então essa irritação nos remete mais uma vez e imediatamente a uma insatisfação, que é a insatisfação íntima, né? Inconsciente, a chamada culpa que nós carregamos de fatos do passado, de experiências mal resolvidas, né? De uma postura existencial deficiente, enfim, de uma série de viciações. E isso efetivamente traz uma certa, entre aspas, irritabilidade da alma que acabam reflexionando no corpo físico. Por sinal, não é uma ideia tão antiga. Por sinal, não é uma ideia espírita, porque nós sabemos que hoje, né, no nosso dia a dia, época atual, sem falarmos em absolutamente nada relacionado à religião, se nós ficarmos irritados, se nós ficarmos descontentes, se nós ficarmos irados, nós teremos um imediato reflexo físico. É algo da sabedoria popular, porque já há uma inter-relação amplamente conhecida por todos. Mas não podemos esquecer que esse pensamento é um pensamento de 300, 400 anos atrás. Para a Organização Mundial da Saúde, o que é
a saúde, porque é preciso definir alguns termos, é preciso partirmos de uma definição para tentarmos entender algo, né, ou nos aprofundarmos em torno daquela temática. Para a Organização Mundial da Saúde, né, esse conceito deve ter sido proferido por volta da década de 50, 60, até então nós tínhamos a ideia de que a doença era a ausência da saúde. Onde não há saúde, há doença. Um raciocínio linear, imediatista e meio óbvio, mas que não engloba necessariamente tudo que deveria ser analisado. Pois isso foi retomado pela OMS, que diz: saúde não é apenas a ausência da doença, mas o perfeito bem-estar físico, mental e social. Então nós temos hoje já um conjunto de situações que irão caracterizar o estado de saúde. É claro que quando ela fala em perfeito bem-estar, o termo perfeito tem que ser relativizado. Porque se as situações existenciais, se a harmonia física, se a harmonia mental e social fossem absolutas, nós estaríamos num outro mundo. Então, relativizando a perfeição, nós teríamos que esse conceito é perfeitamente inteligível por todos nós. Não basta termos um bem-estar, vamos dizer assim, bem-estar, o relativo bem-estar físico apenas. Porque podemos realizar exames de várias ordens, né? E constatamos que os nossos índices todos estão de acordo com aqueles propostos pela medicina tradicional. Podemos nos consultar com um psicólogo, um psiquiatra, e esse atestar que temos uma normalidade, ou um padrão de normalidade comportamental. Mas, se os demais aspectos não estiverem trabalhando em conjunto, dentro do mesmo diapasão, nós já não falaremos mais de saúde. Por isso que hoje as constituições, né, os grandes tratados de direito, quando se fala em ideias fundamentais, em princípios fundamentais, eles acabam englobando essa gama de situações, porque sem este conjunto, sem essa interação, sem essa unidade, o indivíduo não goza de saúde. Quer dizer, a plenitude orgânica, sem um mínimo de lazer, por exemplo, naturalmente não fará o indivíduo feliz. Né? Essas condições, mas com uma problemática econômica acentuada, não fará o indivíduo feliz. Esse conjunto de situações, mas com um aspecto afetivo, por exemplo, problemático, não fará o indivíduo feliz. E, por consequência, nós não teremos um indivíduo que goze de saúde. O Espiritismo preocupa-se com isso. Preocupa-se, e nós falávamos agora há pouco, não é função da instituição espírita, não é função do Espiritismo como doutrina curar corpos. Não é o trabalho. O trabalho, a verdadeira missão, o verdadeiro objetivo, comentávamos, é instruir as pessoas para que a partir da sua, vamos dizer assim, da sua aderência, da sua adesão aos princípios que regem o Espiritismo, aos pilares fundamentais, possam estruturar as suas vidas com os problemas existenciais naturais ou com as situações anômalas da melhor forma possível, de forma que elas possam gozar da saúde, ou seja, condições de continuar a viver e a progredir, a desenvolver-se, porque este é o objetivo existencial. O nosso objetivo não é comer, reproduzir e dormir apenas. O objetivo é avançar. O objetivo é conquistar intelectualmente, né? Principalmente o conhecimento, e é conquistar inclusive materialmente, porque a conquista material nos possibilita também as condições de uma melhor reestruturação mental. Então a OMS foi extremamente feliz ao dilatar esse conceito de doença. Mas afinal de contas,
Por que adoecemos? Fica ainda a pergunta, né? Chamando, latejando, batendo. Ora, a primeira grande ideia que nós devemos ter é que adoecemos porque faz parte do processo reencarnatório. A resposta é, a primeira resposta, ou a maior das respostas, é a mais óbvia de todas. Quando reencarnamos, e reencarnamos naturalmente no planeta Terra, estamos vinculados a toda a situação telúrica. Ou seja, estamos vinculados ao nível, às forças gravitacionais, às mudanças climáticas, estamos vinculados e sob a pressão do contato com germes, enfim, dos vírus, das bactérias, com todas as expressões patológicas, e estamos vinculados a um processo de degeneração celular natural, permanente, que nos leva da fase fetal à fase da velhice, que é a desencarnação. Então, adoecer é algo perfeitamente natural. Ter episódios de doença é algo perfeitamente natural. Todos adoecemos, todos temos episódios. Uma vez, Divaldo, em uma palestra, disse: talvez, disse ele, só Jesus não tenha adoecido. E disse ele, complementando: ainda assim eu me permito refletir se durante a sua infância ele não teve uma gripezinha, uma virosezinha natural, porque ele esteve entre nós na matéria. Do contrário, todos os outros experimentaram ou tiveram episódios de doenças, né? E é claro, essas doenças, esses episódios são as chamadas situações ou doenças provacionais. Dentro do nosso campo de trabalho, nosso campo experimental particular, isso faz parte das chamadas experiências necessárias ao avanço, ao progresso. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. As expiações, me perdoem a recapitulação de conceitos que são básicos, mas fundamentais, as expiações prendem-se a acontecimentos passados. São os resgates necessários de atitudes, de atos, de ações que idealizamos e materializamos espontaneamente. O resgate é necessário, a expiação é necessária, é o que vulgarmente é chamado de karma negativo, né? Mas o sistema provacional é similar ao que nós fazemos ainda nos colégios, nas universidades, em qualquer trabalho de estudo. São as provas, os testes que nos são dados, a fim de que nós venhamos a demonstrar, através de respostas objetivas, claras, com relação à vida, através das nossas reações, aquilo que nós já aprendemos. Então, dentro do campo provacional, ter uma doença, ter um episódio de doença, é natural, porque no momento que eu vou para a cama em virtude de uma forte gripe, por exemplo, pegando algo bastante simples, e fico esbravejando 5 dias contra a divindade, o que eu comprovei? Eu comprovei a minha impaciência, a minha intolerância, a minha insatisfação. Comprovei que eu não ligo a mínima para os problemas alheios, porque enquanto tem crianças desencarnando com cânceres nos hospitais, eu estou ali reclamando da minha gripe, que me colocou 5 dias de cama. Então são as situações que provam. Para quem? A Deus, a Jesus? Não, provam para mim mesmo. Em que grau evolutivo, qual o meu grau de compreensão, de maturidade, com relação à vida e os acontecimentos existenciais naturais. Então nós precisamos diferenciar isso. Agora, quando falamos da doença, no sentido da doença que já vem conosco, nos acompanha desde o berço, a nós, aos nossos filhos, fatalmente nós entraremos na área das situações expiatórias, que se transformam em provacionais para os pais, que se transformam em situações expiatórias para os pais, mas acima de tudo, volta-se para o processo de reciclagem,
de iluminação da criança, do novo ser, daquele que volta já trazendo uma série de problemáticas que não foram adquiridas aqui pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu descaso. Então, porque adoecemos, também pode nos levar à conclusão que em determinadas situações, encarando-se a doença como sendo essas malformações congênitas, essas problemáticas que se desenvolvem imediatamente após o nascimento, às vezes já na fase intrauterina, adoecemos porque carregamos um mapa necessitado de expiação, a fim de que haja uma recondução, uma reconstrução do sistema perispiritual em determinadas áreas. Lesamos no passado, e falamos nisso exaustivamente quando falamos da reencarnação, do processo de reencarnação, do planejamento pré-reencarnatório. Falamos exaustivamente disso quando falamos sobre o perispírito, o chamado modelo organizador biológico, utilizando-nos da expressão de Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores cientistas do espiritismo brasileiro, já desencarnado há vários anos, que falava muito do modelo organizador biológico, aquelas linhas de força que orientam a formação e o desenvolvimento celular. Aquelas linhas de força que estão sob o comando incessante e permanente da mente e que continuam naturalmente ainda mais livres, ainda mais submetidas ao comando mental quando desencarnamos, porque a liberdade é muito maior de atuação. Essas linhas que são alteradas no processo reencarnatório em virtude das nossas eventuais problemáticas mentais, dos atos passados que se esculpiram na forma de culpa, no chamado inconsciente profundo e que acabam por materializar-se nas chamadas doenças expiatórias. Então adoecemos também pela necessidade do resgate. E é possível, a pergunta, estar doente e ser saudável? Claro que é possível. E essa é uma das principais propostas da doutrina espírita. Questionado Chico Xavier certa feita a esse respeito, disse assim: mas Chico, mas tu é uma pessoa muito doente. E ele disse: sou mesmo, e sou absolutamente saudável. Porque a doença é a manifestação objetiva, física, é a limitação física, é o desconforto físico. Mas ser saudável vem a significar a forma de administração ou reação que se tenha a aquele problema. De novo, voltando aos exemplos, nós vemos pessoas que por causa de uma gripe se apresentam como mortas, por causa de uma dor não estão sempre se atirando, não têm força para nada, passam a querer escravos para lhes alcançar isso ou aquilo, transformam-se em um poço, uma cascata, de lamúrias, porque é muito útil hoje em dia essa doença. Na verdade sempre foi. A pessoa doente tem privilégios, recebe mimos, é tudo ao alcance da mão, é perdoada de uma série de descompassos que vem a praticar, associa os seus descompassos, a doença que estava em formação e eu não sabia, a culpa era da doença, ou seja, cria-se um mecanismo de desculpas permanente. É bom estar doente, porque nós nos transformamos em pessoas meio que fora do alcance da lei, quando o Espiritismo nos chama a atenção de negativo, porque a doença em si não obstaculiza sermos saudáveis. Quantos de nós viemos à casa espírita participar de nossos trabalhos, de nossas tarefas, em qualquer setor, com doenças, um desconforto abdominal, uma dor no coração, problemas na coluna, uma variedade de doenças. E isso nos impede de estar aqui, nos impede de vir. Não, mas é que eles vêm para ficar curados. Não. O espírita verdadeiro, não. Ele até espera uma certa melhora. Às vezes diz assim: eu estou resfriado, eu estou meio com uma dor, eu vou na casa espírita, mas eu sei que eu saio melhor. E isso é positivo, e nós saímos mesmo. Nós esquecemos a dor, nós esquecemos o desconforto,
Aquela inquietação passa, aquele episódio X desaparece, nem que surja depois. Mas durante a casa espírita, durante o trabalho, durante a permanência, aquilo é modificado porque os nossos pensamentos são alterados, o nosso foco de preocupação é alterado, o egoísmo natural do ser humano é alterado porque nós tomamos contato com um programa de ação que a Sociedade Espírita, por exemplo, desenvolve em relação ao próximo encarnado ou desencarnado. Porque escutamos nas sessões mediúnicas os espíritos se manifestarem, dizendo, falando, narrando os seus problemas, dramas fantásticos. E nós tomamos aquilo como sendo a lição que eu queria para deixar de lamentar as minhas dorzinhas, as minhas inquietações. Então é possível sim ser saudável. E é útil ser saudável. É bom ser saudável, mesmo na dor. Algumas pessoas dizem, mas tu não vai dizer que tem uma dor? Sim, eu posso dizer, não, eu estou meio dolorido, estou meio cansado, estou com um certo desconforto, mas eu estou aqui. Isso é absolutamente incentivador, né? Porque, do contrário, nós acabamos pregando a ideia de que a doença deve nos deixar completamente apáticos com relação à vida. E a vida passa e nós ficamos para trás, sofrendo, efetivamente, mais intensamente, os efeitos desse desequilíbrio que normalmente é passageiro. Então, tudo é uma questão de equilíbrio mental. Mais uma vez o Espiritismo nos apresenta esses conceitos. Inclusive algumas técnicas apresentadas voltam-se exatamente para esse autoquestionamento relacionado à causa das próprias dores. Mais uma vez eu vou me referir a Divaldo Franco e a um episódio que talvez muitos conheçam. Eu já trouxe esse fato aqui mais de uma vez. Certa feita Divaldo comentava que estava sentindo uma profunda dor no peito. E era uma dor no coração, na verdade. E ele dizia para si mesmo, mas que coisa estranha, eu estou com uma dor no coração tão intensa, volta e meia me vem esses episódios de dor muito forte. E ele brincava na exposição, disse, mas eu sou uma pessoa que ama bastante. Eu procuro amar o máximo possível. Estranho é estar com essa dor contínua, permanente, chata, naturalmente uma dor enjoativa, né? E nesse momento apareceu Joana de Ângeles, sua mentora, e disse, pois é, Divaldo, vamos fazer o seguinte, você olhe-se no espelho, fica olhando para si no espelho, visualize os seus olhos, o seu rosto, e questione-se, pergunte-se, por que eu estou com essa dor? De uma forma continuada, sistemática, durante alguns minutos. Ele disse, isso é bobagem, você faça, porque tu vais ter uma resposta muito interessante. Ele ficou olhando e perguntou, por que eu sinto essa dor? Por que eu sinto essa dor? Claro que a questão do confrontar-se é interessante sob dois aspectos. Primeiro, é uma forma de se estabelecer o que nós chamamos de autotranse. Não o autotranse do desmaio, o autotranse da inconsciência, mas o autotranse que nos leva a uma pequena alteração consciencial que nos permite ter respostas, obter respostas, muitas vezes, porque nós mudamos o padrão vibratório e conectamos com algumas estruturas íntimas quando não o fazemos com os espíritos superiores. E, além de tudo, possibilitava que ele se conhecesse, era uma proposta dele conhecer-se, porque muitos de nós não conhecemos o próprio rosto. Nós damos uma passagem, com exceção de algumas mulheres, nós damos uma passagem na frente do espelho, mas não nos detemos exaustivamente. Se nós tivéssemos que reproduzir a nossa face, nós não saberíamos. Nós estamos acostumados a ver o outro e não a nós mesmos. Então, é uma proposta do conhecer-se, no sentido de uma proposta subliminar. E ele faz essas questões, ele diz que passados alguns minutos, lhe vem um episódio do passado, dessa vida. Lhe vem uma discussão que ela teve com uma senhora, uma amiga, que ele se hospedava na casa dessa pessoa, quando vinha àquela cidade X para fazer conferências, e em um dado momento houve um episódio de desconforto, uma situação bastante chata, bastante complexa, onde ela o ofendeu profundamente, talvez influenciada obsessivamente,
muito provavelmente, né? E aquilo lhe impressionou muito. E ele diz, ele tem um choque, diz, depois, entre aspas, né? Volta para João e diz, pois é, eu revi aquela situação. Que engraçado. Mas o que tem isso? Qual é a associação? Pergunta Joana de Anjos. Ela disse, na verdade o irmão está guardando mágoa ainda. Ela disse, não é possível, é um episódio que já faz 8 anos. Eu nem me lembrava mais disso, mas a mágoa permaneceu. A mágoa está ainda latente no seu interior. Eventualmente, mesmo que você não perceba, dizia ela, isso ressurge exatamente atingindo o órgão associado naturalmente a esse tipo de emoção. É claro que o coração, né, não tem essa vinculação objetiva com qualquer lembrança, né, cerebral ou extracerebral, mas atinge a região associada normalmente aos sentimentos, já que nós vivemos num mundo de associações. E ele disse, mas será possível? Eu disse, sim, é verdade, é verdade. Então ela disse assim, então o senhor faz o seguinte, procure essa irmã, fale dos acontecimentos e esqueça isso para sempre. E ele disse que efetivamente fez, conversou com essa irmã, recordou do acontecimento, ela lhe pediu desculpa, ele disse, não, mas eu não vim para tu me pediste desculpas, eu vim dizer que efetivamente isso foi um episódio que ficou no passado, mas que de repente vem e eu gostaria muito de abraçá-la e de convidá-la para isso, para aquilo. Enfim, ele quebrou esse gelo, essa situação que ainda que não existente objetivamente, ainda o atingia no sentido físico. Então é mais uma situação que eu trouxe para vocês, demonstrando a interferência clara, permanente e às vezes de uma forma até mesmo escondida, né? Fugidia de um processo anterior que acaba acarretando um transtorno fisiológico. E para concluir com relação às doenças, a religiosidade. A religiosidade hoje, com relação à questão das doenças, já não é mais um aspecto, uma temática a ser abordada apenas pelas religiões. Hoje a ciência, mais do que nenhuma outra área, comprova que toda a ideia religiosa, que a crença religiosa, não importa a religião que for, traz benefícios no processo de restabelecimento da saúde, inclusive chegando-se à cura. É a questão da fé. É quando depositamos a fé, vamos dizer assim, essa confiança em algo, em alguém, em uma energia, em Deus, seja lá o conceito que cada um faça de Deus. Nesse momento abre-se um espaço interior. Mais uma vez eu falo, não se trata de intervenção dos espíritos, mas abre-se um espaço que, vamos dizer assim, desintegra uma série de acumulações energéticas negativas. Hoje, quando se fala em aura, campo áurico, nós falamos já de ciência. Nós falamos de bioenergia, nós falamos de ciência, nós falamos em vibração molecular, nós falamos em ciência. E isso quando está desorganizado, desorientado, e aí voltamos para concluir aquele conceito, quando a alma está irritada, não se desenvolvem os processos adequados, os processos vitais não se desenvolvem com a necessária justeza, conceito do século XVII. Os nós permanecem, como muitas vezes nós precisamos de alguém que nos desmanche os nós a partir da massagem terapêutica adequada, né? Esses nós energéticos permanecem em nós. E a religiosidade, por nos abrir os horizontes mentais, por nos capacitar a chegarmos dentro das nossas limitações, dos conceitos próprios à ideia de Deus, nos permite essa fluidez, trazendo para o Espiritismo, há uma liberação dos centros de força, não há uma compactação de energia em algumas áreas. A energia acumulada, deletéria, negativa, própria dos nossos pensamentos em desequilíbrio,
associadas a outras pessoas, das quais nós absorvemos o que é um fato natural, ou mesmo aquelas, em última hipótese, advinda dos espíritos, que ainda se vinculam a nós, ou que passam a se vincular em virtude de determinadas situações de similitude, essas energias podem ser dispersas e devem ser dispersas através dessa religiosidade. Se ela será operada lá fora, através de atitudes comportamentais coerentes, através do amor ao próximo, no sentido de várias manifestações, a partir do respeito, da atenção, da seriedade com que nós vejamos os problemas dos outros, da compreensão, da faculdade de ouvir muitas vezes o desabafo de alguém, ou se será desenvolvido nas religiões tradicionais como o Espiritismo, é uma opção particular, mas que efetivamente isso nos induz ao restabelecimento físico e até mesmo à cura, isso é incontestável. Vamos encerrar o nosso trabalho então? Agradecendo a Ti, Senhor, e aos benfeitores da vida maior, por tudo aquilo que recebemos em mais essa noite, por termos conseguido chegar a esta casa, superando os problemas e as situações do cotidiano, por termos vindo aqui receber orientações, ilustrações acerca da vida na sua multiplicidade dimensional. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade ímpar em nossas vidas.